2, 1. Se os homens se conectassem para começar a conversar sobre essas coisas, para intervir quando um outro homem é babaca, machista com alguma menina, eu acho que a gente ia começar a parar essa engrenagem que já funciona desde de tanto tempo, assim, desse comportamento masculino tóxico, né, que afeta vocês e a gente, principalmente. Não sei se principalmente, mas afeta todo mundo. Mas afeta... Mas como a gente tá numa situação de oprimida... total. Afeta a gente mais, né? Porque uma coisa que eu faço que me afeta só, ok eu ter meu tempo pra lidar com ela, né? Quando você tá oprimindo um outro ser, né? Mas se a coisa que eu faço não é só comigo, aí o tempo já não é só meu, né? Se você tem interesse aí de participar de um grupo de conversa sobre masculinidades tóxicas, escreve um comentário, deixa o contato aí que se for de BH, né? A gente vai começar. Teve um filme também que a gente viu. Muito legal. Tem no Netflix também. Não tô lembrando o nome agora. Eu Não Sou um Homem Fácil? Eu Não Sou um Homem Fácil. É bem legal também. Assistam, homens, é muito legal. Mulheres também, porque me fez questionar coisas que eu nem tinha parado pra pensar ainda, assim, dentro do feminismo. É muito legal. É bem Não vamos legal. dar spoiler, vamos deixar o nome aqui e aí vocês assistem. Assistam. Vejam. Ai, meu Deus, vamos lá, vida. Com a esquerda eu consigo. O que é masculinidade tóxica pra gente? Essa masculinidade que é ensinada pra gente, que a gente deve suprimir os sentimentos, não falar deles com um amiguinho, não expor, não chorar na frente dos outros, que a gente tem que ser o garanhão. Primeiro de tudo, a gente tem que ser heterossexual, cisgênero. Deixa eu falar uma coisa que eu esqueci. Uma coisa que eu lembro que sempre pegou foi o lance de tamanho de pau. E eu nunca soube a importância disso até aquele episódio lá na praia, sabe? De nudismo. Foi top. Foi top. Sem top. Eu vi o tanto que isso afeta outros caras. De um jeito muito ruim. Pode fazer um cara se odiar, pode fazer um cara ser violento. Você só se deu conta de como que isso é importante entre os homens o dia que você viu um cara não querendo estar com a gente num lugar onde estava todo mundo de boa porque ele se achava inferior por causa do tamanho de um pedaço do corpo dele. Isso é uma coisa muito importante, porque a masculinidade, ela também está vinculada ao pau. Totalmente. E eu sinto que é meio que tudo gira em torno do pau. Tudo gira em torno do pau. Tamanho do pau, se o pau sobe ou não sobe, o que você consegue fazer com o pau? É igual quando os caras mandam nudes. Controle remoto. Que manda só a foto do pau. Que porra de nudes é esse? Você não tem corpo, não, só tem pau. A gente pode falar pau? Mas a gente pode falar o que a gente quiser. Como que a gente reduz uma pessoa, a complexidade de uma pessoa toda, na porra do negócio pendurado na perna, no meio das pernas, Frank? Isso é muito pesado. Imagina a gente. Imagina as mulheres. Como que a gente reduz essa complexidade toda aqui em peito, bunda e buceta. Em peito, bunda e buceta ao bel prazer dos homens. A gente tá, todas as pessoas, né? A gente tá mentalmente com muitos traumas, assim, né? Traumas dessa sociedade que a gente vive. Então, às vezes, a gente tá ansioso, a gente tá aflito, a gente tá com uma gastura e a gente não sabe nem o que é. Eu sempre viajo que podem ser esses traumas, sabe? Que ficam meio querendo emergir na nossa cabeça, mas tá, ao mesmo tempo, suprimido pelo nosso inconsciente. E aí, não tem nem espaço de emergir também, porque a gente nem sabe que a gente tem, não sabe de onde que vem. É um sentimento de impotência, angústia, a gente não sabe o que é, porque aí ele não tem com quem falar sobre isso. Porque ele não fala de sentimento com os amigos dele. E ele não vai falar desse sentimento com o amigo dele ele vai ser diminuído duas vezes. É muito louco, velho. A gente sempre fala nos vídeos da importância de conversar e tudo. Quando a gente externaliza os nossos sentimentos de um jeito aberto, disposto a trocar, a falar e a ouvir, é meio que uma cura, assim. São coisas que existem. A gente pode escolher lidar com elas, tirar do baú todas essas coisas, teias de aranha e
coisas amarrotadas e fedidas para arrumar. Ou não, se a gente não tirar, a gente vai conviver com elas, elas vão afetar a gente e as pessoas que rodeiam a gente de uma forma negativa, então vamos lidar com essas coisas. Mas elas só passam a ser uma questão quando a gente se questiona. Quando a gente não se questiona, eu acho que a gente fica nisso, tipo assim, não, sabe quando o sapato tá apertando e você não sabe? Tem alguma coisa me incomodando, mas eu não sei o que que é. Quando a gente não se questiona, a gente fica assim, né? Tipo assim, aqueles... A gente se cala. Total. E os impulsos de violência também, né? Tipo assim, os rompantes, os rompantes. Tipo de fúria. Eu acho que quando a gente para pensar em algum sentimento ruim que a gente sentiu, o que gerou aquele sentimento? Será que eu quero sentir isso? Aí a gente começa a se curar de alguma forma, assim. É fácil? Não é fácil. Todo dia eu ainda me pego julgando outras mulheres por causa de roupa, por causa de botox, por causa de corpo, por causa de não sei o quê. Todo dia eu me pego oprimindo alguém ou algum ser vivo de alguma forma. Então é um exercício, é tipo malhar. Todo dia eu vou acordar e vou me dispor a fazer esses exercícios mentais para melhorar o meu jeito de ser comigo e com o mundo, assim. Homens, fala pra eles, Ida. Questionem-se. Homens, vão fazer isso. Não reproduzam. Vão fazer isso. Ih, gente, eu tô péssima hoje de conjugar verbo. Não deem continuidade a essa engrenagem que... Reproduzam? Não reproduzam esses comportamentos. Não deixem a engrenagem girar desse jeito que ela gira, porque a gente não tá feliz, as pessoas não estão felizes. Vamos tentar parar um pouco, né? Pensar, assim. Não é porque a gente teve essa criação que a gente... beleza, foda-se, veio daí, mas eu sou assim mesmo. Isso não é uma coisa que justifica a agressão com o outro, né? A gente falou dos efeitos colaterais mais brandos. Todo dia a galera mata as companheiras. Todo dia um homossexual apanha na rua. Todo dia um homossexual morre. Essas pessoas que fazem isso não são monstros. Com certeza alguma porcentagem é psicopata, mas a grande maioria das pessoas não são monstros, não são doentes. São pessoas como a gente. São pessoas como a gente que estão inseridas dentro desse contexto cultural que a gente vive. Foram criados dentro dessa masculinidade tóxica que a gente foi criado. E aquilo implode em episódios de violência extremos, assim. Se a gente consegue resolver, né, conversar sobre isso, entender de onde que vem isso antes da gente externar pro outro, antes da gente ser violento, é muito melhor, né? Nada justifica a violência, né? A violência psicológica, a violência física, os abusos, nada justifica. Eu acho que o que eu tô entendendo que você tá querendo dizer que essa pessoa não é um monstro, é que a gente é criado nesse ambiente. Então, para aquela pessoa, aquilo ali é normal. Quando a gente coloca o homem que faz esse tipo de abuso como monstro, a gente meio que exime o que acontece no resto da nossa sociedade. Eu acho que é até um jeito da gente se sentir melhor. Tirar um pouquinho a culpa disso da gente. Não, mas bater na minha namorada eu não bato. Mas tá lá, tá traindo, tá xingando, tá abusando psicologicamente. Tá proibindo de curtir foto de amigo, tá proibindo de sair sozinha, mas bater eu não bato. Eu não tenho culpa de ter sido criado nessa sociedade desse jeito. Né? Eu não tenho culpa de ter tido um pai violento na minha infância, eu não tenho culpa disso. Sim. Mas eu sou responsável pelas minhas atitudes e eu sou responsável por essa mudança. Porque eu acredito num mundo mais justo, eu acredito que ninguém tem que levar porrada porque uma outra pessoa não soube resolver a própria questão, Fran. Eu acho que até na parte do cuidado com a casa, essa masculinidade tóxica influencia a gente. A minha irmã, ela é super organizada com as coisas, sempre fez faxina, sempre ajudou minha mãe a arrumar as paradas. Eu também. Eu nunca fiz isso. Eu não tenho essa vivência. Nunca tive. Eu lembro, tipo assim, sei lá, minha primeira namoradinha, eu tinha 13 anos. Eu lembro de eu estar na casa dela, ela lavando a louça, ela arrumando as paradas. Eu não acredito nisso. Mas isso sempre pra mim foi coisa vinculada a mulheres, sabe? Simplesmente porque... Você só vê assim. Só vejo assim. A gente é ensinado pelo exemplo, né? O tempo inteiro, assim. Mais do que pela fala. Eu acho que isso também
se a gente começa a fazer, faça a gente se sentir menos homem também, sabe? Mas por quê? Porque na sua cabeça já foi Porque é uma coisa que tá vinculada de mulher. E aí, quando eu penso que minha mãe fez isso a vida inteira, tiveram épocas que a gente conseguiu, que eles conseguiram pagar Alguma outra mulher pra fazer. Alguma outra mulher pra fazer. Cabuloso. Mas a maioria não teve, assim. E era sempre minha mãe que fazia, velho. E aí quando eu penso, olha que doideira, velho. Quando eu penso que depois que meus pais separaram, meu pai teve ele conseguiu se organizar. Ele conseguiu organizar a carreira dele, botar o foco e ascender economicamente. Depois disso, depois que a gente não estava mais morando junto, e aí ele podia cuidar só da vida dele. Que ele podia cuidar só da vida dele. Minha mãe não teve isso, porque até depois quando eles separaram, a gente foi ficar com minha mãe. E mesmo ela falando assim, ó, não vou lavar a roupa mais de ninguém agora, cada um lava sua roupa, que foi ótimo pra gente. Mas ainda assim, ela que segurava as broncas todas. Eu não conversava de sentimento com meus amigos. Eu ia conversar com minha mãe. Todas as coisas que tinham de sentimento, de confusão, que eu não sabia resolver emocionalmente, eu ia trocar ideia com minha mãe. Mães são fodas, né? Mães, amamos você. Pois é, elas são fodas, mas elas são sobrecarregadas. Véi, a gente tem que mudar urgente, mano. Isso não tá certo, não tá justo, nem fudendo, Frank. E são muitas discussões dentro da mesma, né? Antes de começar a prestar atenção nessas coisas e de me questionar sobre isso, eu sempre achei minha mãe foda, mas eu achava minha mãe fraca antes. Por quê? Porque ela não era firme, ela não se impunha do jeito que meu pai se impunha, que era conversando firme, com argumento e tudo mais. Quando era o contrário, Fraga. Ela tava ali... Firmona, velho. Tipo assim, ela tava se aguentando mais do que ela dava conta, Fraga. Mas ela se aguentando e aguentando mais três, Fraga. A gente tem que começar a conversar sobre todas essas coisas, velho. Na verdade, primeiro não é conversar, né? Primeiro é se questionar pra vir com um discurso, uma ideia formada e falar que qualquer coisa é mimimi e tudo mais. Isso aí não gera transformação, né? Estamos de volta. Nós estamos de volta! Como diria o julgamento. Toda quinta-feira, meio-dia, tem vídeo novo. E é isso. Se você gostou, deixa comentário, curte. Se você achou esse vídeo importante, compartilha. Compartilha com os homens, compartilha com as mulheres, compartilha com quem você acha que vai acrescentar. A gente tem Instagram, Facebook, que são outras formas da gente conversar também. São muitos canais de conversa pra gente poder conversar de fato. E é o que a gente quer fazer com esse canal. Tô apaixonado, cara. E fiquem ligados que breve faremos uma roda de conversa. Sim, do 2 ou 1. Do 2 ou 1. Com showzinho. Música, comidinhas veganas e amor. Plau! Beijo! Fica ligado. Beijo. E a gente pode fazer igual o jornal agora, que a gente fica falando umas coisas que as pessoas não entendem o que a gente tá falando. E a coisa começa a passar assim. 2 ou 1.